Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, são 17h11 e a gente vai começar. Primeiro eu queria informar que essa reunião está sendo gravada, para depois ser postada. A gente está criando as mídias sociais da tendência à articulação de esquerda aqui no Mato Grosso do Sul, e assim que a gente finalizar isso, a gente vai postar essa reunião para que quem não participou tenha como consultá-la posteriormente. Tá? Eu queria saudar todos os presentes, estão com a gente hoje, sábado à tarde. Também gostaria em nome da direção estadual, saudar o Patrick, que é da direção executiva do partido, que vai fazer uma fala em seguida, o Ian, que é da executiva da Juventude do PT, e a Marisa, que é da coordenação, Marisa Zimmermann, que é da Coordenação Nacional da Juventude da E, responsável por supervisionar as nossas atividades de juventude aqui no Estado. Tá? Meu nome é Walter, fui eu que falei com a maioria de vocês por WhatsApp. Alguns de vocês também foram convidados por outras pessoas, outros jovens. Na verdade, eu não sou jovem, tá, gente? Outros jovens que fazem parte da juventude da articulação de esquerda. E vocês podem ficar à vontade, depois também, para caso vocês tenham alguma dúvida, falar conosco, para a gente tentar ajudar vocês. O propósito da nossa plenária é a gente esclarecer iniciar, né, o assunto da disputa da juventude do PT com vocês, tá? Depois de mim vão falar o Ian, a Marisa e o Patrick, não nessa ordem, a ordem eles que resolveram. Eu gostaria de ressaltar que essa plenária é organizada pela Direção Estadual da Articulação de Esquerda, no Mato Grosso do Sul, e não pelo Diretório do PT, e nem pela Juventude do PT ou pela JPT, que não está organizada no Estado. Não existe uma coordenação da Juventude do PT no Estado do Mato Grosso do Sul, nem na cidade de Campo Grande. Em algumas cidades do interior, sim, mas em Campo Grande e no Estado do Mato Grosso do Sul não existe, tá? Isso é um dos principais motivos que nos fez convidar vocês todos para participar dessa reunião. Nosso objetivo é explicar para vocês como funcionam as relações internas no partido e como se organizam as forças políticas que realizam a construção diária e da política partidária e da juventude petista organizada. E notem a ênfase em organizada. Parte da estrutura dessa reunião foi baseada na minha observação quando eu decidi trabalhar com o partido, abrir parte do meu tempo, da minha rotina diária, para me dedicar às atividades partidárias. E no partido que eu entendo que é o partido fundamental para as transformações que serão necessárias no país nos anos que vêm adiante. Se alguém me perguntar por que eu milito no PT, é por isso. Eu acredito que a gente não tem capacidade de mudança social sem o Partido dos Trabalhadores. Não a mudança que a gente espera, pelo menos no meu ponto de vista, e vocês vão ver também na fala do Patrick, que é sobre a articulação de esquerda, do ponto de vista da orientação política da articulação de esquerda. Eu creio que a maioria de vocês, ao se filiarem, de algum modo, vocês têm uma expectativa de se envolver ativamente na construção do PT. E isso é muito importante. Mas, na minha percepção, eu acho que, em alguns momentos, a nossa regionalidade, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem deixado a desejar quanto a isso, não tem envolvido vocês, pelo menos da forma como eu acho que seria o ideal, tá? É algo que me incomoda, é algo que incomoda muitas pessoas no partido e incomoda alguns de vocês com quem eu conversei, tá? Um dos posicionamentos que a articulação de esquerda defende é de uma democracia radical que comece dentro das colunas do Partido dos Trabalhadores. E para isso é preciso que vocês conheçam, entendam, saibam como funciona o partido, como são formadas as estruturas que compõem o partido
e não só sejam filiados. Preencher uma ficha de filiação, estar no sistema, não te faz participar das instâncias partidárias. É isso que a gente entende que a gente precisa ir além. A gente precisa realmente participar da construção partidária para poder participar do que a gente espera de mudança. Ou senão a gente está deixando na mão de alguém que não é... que não a gente, né? Bom, vamos lá. Sobre o sistema de tendências. O sistema de tendências foi regulamentado pelo 5º Congresso do PT em 1987. A resolução na íntegra está disponível, eu vou colar um link para vocês aqui. Deixa eu ver se está aqui fácil. Bom, daqui a pouco eu colo. Boa noite, gente. Boa noite, Ian, tudo bom? Tudo sim. Eu estou fazendo a abertura e a primeira fala, em seguida de mim vem o Patrick, que vai falar sobre a tendência mesmo. Eu estou só explicando como é que funciona o sistema de tendências. Está aqui no chat. Depois, quem quiser, me pede, eu mando o PDF da resolução inteira. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Tanto esforço dele, né, tadinho? O sistema de tendências ele foi regulamentado no 5º Congresso, em 87, tá? Eu destaco como fundamentais agora a resolução, o item 6 e 7 da resolução, eu vou ler o que eu destaco como mais importante, e depois eu comento o porquê, tá? Item 6. É rigorosamente incompatível com o caráter do PT a existência velada ou extensiva de partidos em seu interior concorrentes do próprio PT, quer dizer, o PT não admite em seu interior organizações com políticas particulares em relação à política geral do PT, com direção própria, com representação pública própria, com disciplina própria, implicando inevitavelmente em dupla fidelidade com estrutura paralela e fechada, com finanças próprias, de forma orgânica e permanente, com jornais públicos e de periodicidade regular. 7. O PT não confunde tendências internas de opinião com partidos dentro do partido, assegurando, pois, a qualquer grupo de militantes o direito de constituir-se como tendência interna do partido. Uma tendência do PT é um grupo de petistas que se agrupa e se organiza para defender posições no interior do partido a partir de uma base política, podendo adotar o nome de tendência, corrente ou agrupamento. B. As tendências do PT se distinguem das articulações ou blocos de militantes que se formam apenas nos períodos de encontros. Esse é um item importante, tá? Vou ler novamente. As tendências do PT se distinguem das articulações ou blocos de militantes que se formam apenas nos períodos de encontro. C. As tendências do PT deverão respeitar escrupulosamente seu caráter de agrupamento de militantes para defender posições no interior do partido, submetido à disciplina partidária como militante, nenhum agrupamento interno ou tendência poderá expressar-se nessa condição diretamente à sociedade, seja através de manifestações públicas, seja através da imprensa ou por qualquer outro meio. Por conseguinte, os instrumentos de veiculação de suas políticas devem dirigir-se exclusivamente aos membros do partido. O ponto fundamental a se observar é que as tendências ocorrentes existem dentro da democracia do partido e participam ou deveriam do processo de construção do pensamento político do partido e não somente das disputas eleitorais e principalmente da construção democrática que o partido pressupõe. Principalmente da transparência na construção partidária e na disputa do partido e das estruturas partidárias. O meu pensamento com relação a isso, para esclarecer, né, o comportamento que a gente espera de uma tendência, de uma tendência dentro do partido, é que ela faça discussão política, que ela faça
a discussão do partido, e não se comporte como que muitos dizem, até citado na resolução, como um partido dentro do partido, quando vem com decisões prontas e etc. Por isso que é a importância da gente estar fazendo essa reunião com vocês, explicando como é que funciona a AE, e como que deve funcionar, como devem funcionar as outras tendências. Vocês, na verdade, a maioria não são da E, são filiados do PT. É para vocês que a gente está falando, de acordo com essa resolução, inclusive, tá? E aí a gente gostaria de discutir, de que vocês tivessem a possibilidade de entender, primeiro de tudo, essa estrutura dentro do partido, que é a tendência, que são subagrupamentos com base política. Tá? E aí o Patrick vai falar depois de mim sobre o que é a articulação de esquerda. Patrick, eu encerro aqui, depois aí no final a gente tira as dúvidas tudo de uma vez só, eu acho melhor. Oi, tudo bem? Minha vez? É você fala sobre a E. Aí depois de você é a Marisa ou o Ian. Tudo bem? Obrigado, Walter. Muito boa noite, companheirada. Eu sou o Patrick. Eu vou manter minha câmera fechada porque eu estou no 3G e a minha conexão não tá das melhores. Caso, inclusive, ocorra alguma interrupção da minha fala, vocês me informam, por gentileza. Fui convidado pela companheirada para falar hoje sobre a articulação de esquerda num tempo aí de 20 minutos. Vou tentar ser bem rigoroso aqui para garantir um bom tempo de debate entre todos nós. Bom, primeiro me apresentando, eu sou o Patrick, sou pernambucano e atualmente integro a direção nacional do PT e a direção nacional da tendência petista, articulação de esquerda. Conheço bem Mato Grosso do Sul, já tive aí algumas oportunidades e é um estado por que eu tenho um carinho muito, muito grande. Companheirado, primeiro falando do PT, para falar da E, a gente tem que falar primeiro do partido. O PT, como uma parte vocês devem saber, surge no ano de 1980. O PT surge como resultado de um processo histórico de luta e resistência contra a ditadura militar, pela democracia e por direitos. E surge no dia 20 de fevereiro de 80, lá no Colégio Sion, em São Paulo, como resultado desse processo histórico de lutas combinadas. E num período em que a esquerda no Brasil tinha perdido a maior parte das suas referências, ou melhor dizendo, dos seus grandes partidos que eram referências no período anterior à ditadura militar. Antes do PT, a principal referência da esquerda partidária no Brasil era o PCB, era o antigo Partidão. Agora, o PCB, durante o período de ditadura, não conseguiu, primeiro, combater, enfrentar e derrotar o golpe, e segundo, durante o período de ditadura, ele foi perdendo muita força, seja pela divisão que teve, um pouquinho antes do golpe de 64, quando surgiu o PCdoB, mas em particular pela estratégia adotada. O PCB, mesmo antes do golpe, já adotava uma linha política que era de conciliação, né, de acreditar que o Brasil não tinha vivido um processo de revolução burguesa, ou seja, que a burguesia brasileira não tinha cumprido o papel no processo de desenvolvimento do país, e que, para que nós pudéssemos chegar numa revolução socialista, e, portanto, chegarmos no comunismo, nós teríamos que primeiro fazer uma revolução burguesa. E, portanto, era preciso fazer uma aliança, mesmo que momentânea, tática, com um setor da classe dominante brasileira. Bom, como a história demonstrou, não teve aliança nenhuma, o conjunto da classe dominante foi para o golpe militar para impedir o avanço das ideias socialistas no Brasil. Não só das ideias, mas também das reformas estruturais de base. E durante 20 anos, a luta social no Brasil se deu por meio de outras organizações de trabalhadores, sindicais, estudantis, inclusive alguns setores que foram para a guerrilha tanto rural quanto urbana. E em 80, nós começamos aquela década com uma mudança no ambiente do país. Primeiro, pela piora das condições de vida do povo em decorrência da política econômica da ditadura. Por conta disso, um ambiente de muita luta social, em especial de greves, muitas greves.
e greves que ocorriam, em especial, nos centros industriais do país, particularmente em São Paulo. É nesse processo de lutas que se há uma decisão de criar um partido político, um partido que fosse a expressão da classe trabalhadora. E esse partido, que surge em 80, ganha inclusive esse nome, o Partido dos Trabalhadores. O PT surge como esse resultado do processo histórico, e ele reúne militantes do movimento sindical, do movimento estudantil, e uma parte de militantes de outros partidos que estavam, naquele período, na clandestinidade. Por isso, quando foi lido aqui a resolução de 87, que fala do direito de tendência, ela veio a existir por conta disso. Porque quando o PT surgiu em 80, alguns partidos que existiam antes do PT, mas que estavam na clandestinidade, vieram para dentro do PT. Só que vieram para dentro do PT e continuaram se comportando enquanto partidos. A ponto de, em 87, e nos anos seguintes também, se regulamentar. Olha, poderia ter organizações dentro do PT, mas não partidos. Era preciso que nós tivéssemos, né, organizações que não fossem para a TV, por exemplo, na disputa eleitoral, e falassem mais do seu partido clandestino do que do Partido dos Trabalhadores. Bom, ao longo dos anos 80, nós tivemos um processo de enfrentamento que termina com o fim da ditadura militar, em 84/85, e o processo de lutas pela democracia, que se combinou ali pela luta pelas diretas já, pela anistia. E o PT ganhou muita força nesse período. Infelizmente, nós não conseguimos aprovar que a eleição de 85 fosse uma eleição direta. Ela foi via Congresso Nacional. Mas o PT, no processo, se fortaleceu muito, a ponto de, em 89, disputarmos a nossa primeira eleição presidencial. Portanto, 9 anos depois da sua fundação, o PT consegue ter força social, força política e social, para disputar uma eleição, e mais que disputar uma eleição, conseguir polarizar a luta de classes no país com a direita, com uma candidatura de um sindicalista, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele período histórico, em 89, ou seja, durante toda a década de 80, o PT se consolida como um partido de trabalhadores, mas com um detalhe, comparado, como um partido socialista. Um partido socialista no mundo em que o socialismo era algo real e concreto, seja pelas experiências na União Soviética, na China, mas também na América Latina, como Cuba, Nicarágua, El Salvador e outros. Então, o programa do PT ganha um nome que é chamado de Programa Democrático Popular, que era um programa articulado com uma estratégia socialista. E o que esse programa dizia? Ora, que o Brasil necessitava de um profundo processo de reformas estruturais. Por quê? Porque o Brasil era um país latifundiário, porque o Brasil era um país de imensa concentração de renda, porque o Brasil se forjou e foi constituído com base na escravidão. E, portanto, a grande maioria do povo, da classe trabalhadora, não tinha direitos. E para que esses direitos, a terra, a moradia, a comida, a educação e a saúde existissem, isso não era possível com o Estado que nós tínhamos. Portanto, era fundamental um processo do Estado. Era o partido que expressava esse programa. 89, e foi uma eleição fraudada que o Patrick, seu áudio está cortando. Oi? Seu áudio está cortando. Tá ruim. Deixa-me tentar melhorar. Ficou Vai falando, se continuar me ruim, avisa. Tá bem. Nós perdemos a eleição de 89 com Lula, numa eleição que foi um golpe, que hoje é reconhecido, né? O debate foi manipulado pela Rede Globo. Só que a derrota eleitoral de 89 teve impactos muito significativos dentro do partido, porque ela foi sucedida no mundo
de acontecimentos muito importantes. Primeiro, o fim da União Soviética e a ideia, portanto, de um fim da experiência socialista. E para muitos, inclusive, talvez o fim das tentativas de construção do socialismo no mundo. Segundo, a década de 90 começa com um avanço brutal do neoliberalismo na América Latina e no Brasil. E dentro do PT, as discussões passam a ser, bom, aqui no Brasil, nós precisamos de um partido que continue lutando por algo que está sendo derrotado no mundo, que é o socialismo, em especial diante de um momento de recrudescimento e fortalecimento do capitalismo com um novo viés, que é o neoliberal. Bom, esse debate é travado intensamente dentro do partido a partir do ano de 1990. E nesse debate, algumas posições são consolidadas. De um lado, os que defendem que o PT abandone, deixe de ser um partido socialista, né, e adote uma outra perspectiva. E de outro lado, aqueles que defendem que o PT, talvez mais do que nunca, se torne, se consolide e lute pelo socialismo no Brasil, independente do que estava acontecendo, né, em algumas regiões do mundo, porque a história do Brasil era outra. A perspectiva de construção do socialismo no Brasil não se confunde com a história da Rússia, da China, de Cuba ou de nenhum outro país. Muito pelo contrário. E justamente por estarmos diante de um avanço de uma das piores facetas do capitalismo, seria fundamental que nós avançássemos com um projeto antagônico àquele que era o socialista. Bom, no ano de 1993, nós temos uma disputa no partido, pela direção do partido, em que esse é o debate central. E aí, qual é o rumo do PT, né, na eleição de 94, que seria no ano seguinte, e naquele momento de disputa contra o neoliberalismo e de crise, né, do socialismo? Naquele momento, dentro da maioria que dirigia o partido, a maioria que dirigia o partido era uma tendência chamada articulação dos 113, ou simplesmente articulação, e há uma divisão dentro desse campo em torno dessas duas posições. E aqueles que defendem que o PT tem que continuar sendo um partido socialista, defendendo um programa democrático e popular, uma democracia radical, rompem com aquela maioria e criam uma outra tendência, a articulação de esquerda. É em setembro de 93, por meio de um manifesto chamado A Hora da Verdade, que é importante também ser compartilhado com vocês, para quem tem a maior curiosidade, que surge o que nós hoje chamamos de articulação de esquerda, em torno do debate central do PT ser ou não um partido socialista e defender ou não o programa democrático popular. Bom, a articulação de esquerda consegue vencer os processos de disputa interno, vencer o processo de disputa interno e, mais do que isso, consegue espaço a ponto de eleger a presidência do partido naquela época com o companheiro Rui Falcão. E dirige o partido entre 93 e 95, ou seja, durante o período da eleição de 94, que o PT é derrotado pelo PSDB em aliança com o DEM, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Bom, em 95, após esse processo de disputa interna e após a derrota eleitoral de 94, a disputa interna do partido ganha uma outra conotação. Porque aquela maioria que tinha sido derrotada em 93 passa a dizer que a derrota em 94 se deu pela linha política que foi adotada e pela condução que aquele grupo que defendia o socialismo e pautas como essa, mesmo a gente, né, os militantes na época da AE e das demais tendências da esquerda do partido, não tendo a condução da campanha, mas enfim, foi creditado na conta da esquerda do partido a derrota de 94. E em 95, por uma margem muito pequena de votos, esse setor da antiga articulação vence o Congresso do partido e retoma a presidência e a maioria da direção. E a partir de então adota um novo nome, passa a se chamar Campo Majoritário. E pessoal, essa breve história, breve explanação até 95 é importante porque desde então, desde o ano de 1995 até hoje, 2021, é a mesma tendência que tem maioria na direção do PT.
mudou de nome ao longo da história. Começou com a articulação de 113, depois passou a ser campo majoritário, e desde 2005, 2006 se chama CNB, Construindo um Novo Brasil. Ou seja, desde, provavelmente, antes de alguns que estão aqui na sala hoje nascerem, o PT é dirigido pela mesma tendência, pelo mesmo grupo. E o que isso significa? Que a mesma política, ou a mesma orientação política, tem maioria no partido desde então. Às vezes com uma maioria mais folgada, às vezes com uma maioria mais apertada, mas é a mesma maioria que implementa a mesma política e a mesma estratégia. O que mudou de 95 para cá? Mudou muita coisa, né, gente? Primeiro que a estratégia que essa maioria adotou foi a seguinte: primeiro, deixar de lado a ideia do PT enquanto partido socialista, ou melhor dizendo, eles não admitem isso, né? Mas eles efetivamente deixaram de lado a perspectiva, né, e a defesa pública do socialismo. E adotaram uma outra estratégia, e decorrente disso, outras táticas, inclusive um outro programa. Qual é a estratégia que eles adotaram? Primeiro, no lugar de nós defendermos, aqui no Brasil, a disputa contra todos os setores da direita, da classe dominante, uma aliança com uma parte deles. Veja, muito semelhante àquela tática adotada pelo PCB nos anos 60. Por quê? Porque para essa maioria do nosso partido era importante vencer as eleições. A disputa eleitoral, a disputa institucional ganhou muita centralidade. Diferente do que ocorreu, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando o PT foi fundado. O PT, como eu mencionei aqui, foi fundado como resultado de luta social, de greve, mobilização. E esse, inclusive, era o tripé do partido. Primeiro, luta social. Segundo, construção partidária. E só em terceiro lugar, a ideia da atuação institucional. E isso é invertido, né? E a ideia de fazer a disputa institucional e dentro dessa com destaque para a disputa eleitoral ganhou centralidade. Bom, para disputar a eleição, não basta só disputar, tem que ganhar. Eles avançam depois da derrota de 98 com a reeleição de FHC e radicalizam ainda mais essa tática, adotando uma tática que nós caracterizamos como sendo uma tática de conciliação. Conciliação com o setor da classe dominante ou representantes de uma fração da classe dominante. E isso permite que no ano de 2002 nós consigamos vencer as eleições presidenciais. E, portanto, na opinião dessa maioria do partido, tudo deu certo. A flexibilização, a mudança da estratégia e a adoção de uma tática de conciliação permitiu a vitória eleitoral. E uma vez feita essa aliança, algo tinha que ser dado em troca, né? E uma das coisas que foram dadas em troca foi o rebaixamento ou a redução do programa. No lugar de um conjunto de reformas estruturais, como a reforma agrária, a reforma urbana, tributária, do sistema financeiro, das forças armadas, dos meios de comunicação, apenas pequenas mudanças, mas nos marcos daquele mesmo Estado que existia anteriormente. De tal forma que os nossos governos, que se iniciaram em 2002 e se estenderam até o golpe de 2016, na nossa opinião, ficaram, nesse sentido, um pouco aquém. Claro, gente, nós fazemos uma defesa brutal do nosso legado. Inclusive, às vezes, defendemos mais o nosso legado do que a maioria do PT. Talvez nós tenhamos feito, talvez não, mas certamente fizemos o melhor governo para os trabalhadores na história desse país. A quantidade de pessoas que saíram da miséria, mais de 40 milhões, a quantidade de estudantes que nós conseguimos formar na educação superior, a quantidade de gente que nós conseguimos fazer com que comesse 3 vezes ao dia. A melhora é gradual, enfim, é nítido isso. Agora, para que isso não fosse apenas um período, um hiato, um curto espaço de tempo em mais de 500 anos de história, nós deveríamos ter feito mais. E esse mais eram justamente as reformas estruturais de base. Precisavam desmontar esse Estado que foi montado pela classe dominante e botar outro no seu lugar. E, na nossa opinião, em alguns momentos históricos, era possível.
Era possível que nós tivéssemos feito isso. Por exemplo, ali quando o Lula tinha mais de 80% de aprovação popular. Era possível e era necessário, mas pela estratégia adotada, pela política de conciliação, isso não se viabilizou. E o fato é que, em 2008, o país, na verdade o mundo, passou por uma crise do capitalismo, e chegou ao Brasil poucos anos depois. E essa crise do capitalismo, que se expressou na sua forma financeira e, portanto, uma crise econômica, fez com que a classe dominante brasileira mudasse de postura. Porque se a classe dominante permitiu que nós disputássemos e vencêssemos as eleições de 2002, 6, 10 e 14, em 14 não tinha mais espaço para eles aceitarem que nós adotássemos uma posição que não os beneficiasse. E, portanto, foram para o golpismo. E por que nós, assim como o PCB nos anos 60, não conseguimos resistir ao golpe de 2016? Bom, tem vários fatores, mas 2 aqui tem que estar na nossa análise. Primeiro é o fato de nós não termos feito as reformas que alterassem a estrutura do Estado e, portanto, atacasse a classe dominante, fragilizando-a. A classe dominante se fortaleceu, a elite, a burguesia brasileira, se fortaleceu ao longo dos anos. Ela não perdeu quase nada. E segundo, ela ficou tão forte que conseguiu criar entre a classe trabalhadora divisões contra nós, disputando cultural e ideologicamente, em particular a juventude. Em particular a juventude. O oligopólio dos meios de comunicação, a Rede Globo, os jornalões, tudo que a internet proporcionou ao longo desses últimos anos, essas igrejas neopentecostais fundamentalistas disputaram cultural e ideologicamente a classe, em particular a juventude. E eu destaco a juventude porque a juventude, ela, ao contrário de quem não é jovem nos últimos anos, não tinha um parâmetro, não tinha como comparar. Enquanto quem não é jovem viveu por ter vivido os períodos de ditadura militar, os governos neoliberais, mesmo com a Globo falando mal do PT o tempo todo, tinha como comparar e saber que boa parte era mentira. Mas e o jovem? E a gente? Eu nasci em 90. Talvez alguns na sala tenham nascido no ano 2000. A gente praticamente cresceu e viveu com o PT governando. A primeira vez que boa parte de nós está vendo a direita no governo é com Bolsonaro. Então, quando a Globo dizia que o PT era ladrão, corrupto, não prestava, só tinha bandido, como é que a gente contrapunha isso e disputava cultural e ideologicamente a juventude? Nós não fizemos isso. Isso foi um grande erro, uma grande falha, que facilitou, permitiu, contribuiu para que o golpe viesse no ano de 2016. Gente, ao longo de todo esse período histórico, as posições da articulação de esquerda foram de enfrentamento à linha da maioria do partido. Desde que se perdeu a direção, a presidência em 95, desde que a maioria começou a adotar essa tática de aliança, conciliação de classe, nós combatemos. Inclusive, durante os governos do PT, nós defendíamos o governo, mas fazíamos as críticas. Fazíamos as críticas ao Antônio Palocci, quando foi ministro, e a sua relação espúria com os banqueiros. Fazíamos as críticas à não realização das reformas de base. Quando veio a crise de 2008, nós defendemos que o PT adotasse um programa mais radical, porque a burguesia ia se radicalizar, e se a gente quisesse continuar conciliando, a gente ia ser derrotado pela burguesia, ia facilitar a vida dela, e foi isso que aconteceu. E aqui eu vou caminhando para concluir, desde o ano de 2015, ou seja, desde um ano depois, ao final do ano, que reelegeu a presidenta Dilma, e que a crise veio com tudo, e a gente registrou ali as maiores taxas de desemprego no país, 14% de desempregados, e a gente sabia que a burguesia ia para o golpismo depois de perder a eleição. Nós defendemos que o PT fizesse o que não fez desde 95 e reorientasse a sua estratégia, porque a gente defendeu que o PT se tornasse um partido para tempos de guerra. Nossa opinião era isso, a burguesia ia para a guerra contra nós. Eles vinham com tudo e a gente queria conversar.
E a nossa política, portanto, não era o suficiente para enfrentar aquela situação. E na nossa avaliação, infelizmente, a maioria do partido dobrou a aposta na política de conciliação. Por exemplo, ao nomear Joaquim Levy, ministro da Fazenda, a Cátia Abreu para a Agricultura, o Kassab, enfim, quando, na verdade, não tem mais interesse desse setor de conciliar. E o golpe veio. E não veio só o golpe, né? A direita não se contentou com isso. Foi um golpe que foi dado, que tinha vários objetivos. E a maior parte deles foi cumprido. Impedir que a gente retornasse rapidamente ao governo, então, por isso, a prisão, a interdição e o impedimento de Lula. Segundo, desfazer a maior parte das coisas que nós fizemos em 14 anos de governo, então, políticas sociais, distribuição de renda, valorização do salário mínimo, com 2 canetadas. O Temer desfez quase tudo que nós fizemos, mas foi pouco, na opinião deles. Precisavam demais. Por isso foram no esgoto da humanidade e conjuraram o que tem de pior. Pegaram o Bolsonaro e optaram pelo neofascismo para vencer a eleição de 2018, impedindo Lula de ser candidato, para que se implementasse esse programa de morte ultra-neoliberal que está em execução nesse momento. E, na nossa opinião, a política que o PT, mas que o conjunto da esquerda adotou, não esteve, até o momento, à altura de enfrentar essa mudança de posição, de comportamento da classe dominante. E é isso que a gente precisa ter nesse momento. Para derrotar a direita, a ultradireita, o neofascismo, esse bloco que conseguiu ter hegemonia, inclusive em setores da classe trabalhadora, só vai ser derrotado se a gente apresentar um programa muito radical, porque é disso que se trata. Porque vamos falar português muito claro, por que esse povo pode falar de ditadura, homenagear torturador, promover a marechal, torturador, assassino, e a gente não pode falar de socialismo? Me poupem. Ficam constrangendo no debate agora da JPT, por exemplo, né, uma companheirada, né, que é jovem e é de direita. É de direita. Né? Eu tenho falado o tempo todo sobre isso, quem está militando, né, para além das telas de computador, está na vida real. Estava esses dias com uma turma de aplicativo. O cara tem 18 anos, teve que largar a escola, porque não aguentava o ensino remoto, tinha que ajudar a mãe em casa que ficou desempregada, estava trabalhando no iFood, e ele defende Bolsonaro. Defende o Bolsonaro. E aí vocês me perguntam, como é que a gente faz com um negócio desse? Uma situação como essa? Vamos falar para ele o quê? Do legado dos nossos governos? Que legado? O nosso legado, nossos governos deixaram o quê para ele? Ele tinha 14 anos no nosso governo, nem lembra disso. Ou seja, a gente tem que falar para frente, falar de futuro. E ao falar de futuro, a nossa política não pode ser aquela do passado. Tem que ser outra. E só dá para falar de um futuro melhor para a classe trabalhadora no Brasil se for um futuro socialista. É disso que se trata. Nós não vamos conseguir enfrentar o programa radicalizado da direita, que fala em ditadura, que fala em intervenção militar, que fala em não ter eleições, que mata as pessoas, que não se importa em desempregar o povo, falando do passado. É disso que se trata. É por isso que nós, da articulação de esquerda, nesse momento, não temos tido nenhum tipo de receio em fazer afirmações como essa. Não é só o rumo do PT que está em jogo agora. É o rumo da esquerda brasileira e é o rumo do país. É o rumo da classe trabalhadora. Porque se a direita, e aqui eu concluo mesmo, se as posições que o PT expressa hoje não mudarem, a gente vai facilitar a vida da direita. As coisas não estão ganhas, né? Tem muita gente se iludindo com pesquisa, achando que o Lula já está eleito, que basta a gente ficar jogando parado, que tudo vai dar certo da gente, e não é isso. Em 2018, Lula também liderava as pesquisas e eles não deixaram o Lula ser candidato. O que garante, e era o Temer, o que garante que agora com o Bolsonaro o Lula vai ser candidato? Que segurança nós temos de ficar jogando parado? Por isso, nós, desde o final, né, de 2019, já defendíamos que o PT adotasse fora Bolsonaro, convocasse mobilizações, fosse para a rua. Mesmo durante a pandemia, a gente defendeu que, com medidas de segurança sanitária, distanciamento, a gente fosse para a rua, porque vai ser na luta social, na luta de massas. E essa é, talvez, a grande diferença que hoje nós temos da maioria do partido. A maioria do PT
adotando a mesma estratégia derrotada de conciliação e aliancismo, está mais preocupada agora com a eleição de 22, no calendário eleitoral, em fazer palanques estaduais, em saber quem vai ser a coligação majoritária, do que efetivamente mobilizar agora. Porque o ideal seria nós derrotássemos Bolsonaro nas ruas antes de derrotá-lo nas urnas, o ideal antes de 2022. Companheirada, para quem não conhece, em resumo, me estendi mais do que eu pretendia, desculpe, mas essa é uma breve história e essa é a posição atual que nós defendemos. A articulação de esquerda, ou melhor dizendo, na articulação de esquerda, estão boa parte dos socialistas e comunistas do PT. Existem muitos outros, ainda bem. Existem muitos socialistas e muitos comunistas do PT. A nossa tendência reúne boa parte deles. Aqueles de vocês que querem se somar às fileiras da luta pelo socialismo no Brasil, são muito bem-vindos às nossas fileiras. É isso. Obrigado. Obrigado, Patrick. Sempre bom ouvir. Agora é a Marisa que fala, ela vai falar sobre... É a Marisa que fala, né, Marisa? Isso. Então tá. Bom, gente, boa tarde. Me chamo Marisa, eu nasci em Dourados, morei em Dourados até agora, janeiro de 2021, e eu mudei para São Paulo há alguns meses. Participei, me filiei no PT e na AE desde 2016. Participei de algumas instâncias da articulação de esquerda e do PT em Dourados. E agora eu vim para morar em São Paulo, mas eu continuo, desde o ano passado, estou compondo a coordenação nacional da Juventude da AE e continuo acompanhando alguns estados, e um deles é o Mato Grosso do Sul, né, como eu residia nele. Bom, quero saudar todo mundo que está aqui hoje. Tem algumas pessoas que eu conheço, outras que eu não conheço. E falar um pouco, mais complementando um pouco a fala do Patrick, né, que ele apresentou ali como que a nossa corrente se deu, como ela foi construída e o que nós temos como política, que a gente carrega como política nesse nosso período de existência. A AJAI, muitas vezes, quando a gente participa de alguns eventos, alguns encontros, algumas atividades, muitas pessoas perguntam, né, como que eu faço para participar da AJAI? O que é a AJAI? Muitas pessoas, elas acabam não tendo esse conhecimento. E é muito importante abrir esses espaços justamente para apresentar, né, a tendência e apresentar a nossa política, porque muitas pessoas se identificam, mas elas não sabem por onde começar, o que fazer, e na verdade, assim, a JAI, ela é a juventude que na verdade, um setorial dentro da tendência petista, que é a articulação de esquerda, e ela serve para organizar essa juventude dentro da AE, né? Nós seguimos o critério de que participa da JAI quem tem até 29 anos, a partir dos 30, geralmente a pessoa permanece na AE, mas não tão como militante da juventude. E assim como a articulação de esquerda, como o Patrick explicou, a gente também tem algumas instâncias, por exemplo, a gente realiza conferências, tanto a nível municipal, estadual, nacional, a gente consegue criar coordenações, mas sempre voltado para a política da própria tendência, né? A gente não é um grupo paralelo ali, nem ao PT e nem à tendência da AE. Nós seguimos o mesmo regimento, o mesmo regulamento da AE e tudo mais. Os critérios para entrar na JAI, ela acaba sendo a mesma coisa que entrar para a AE, porque na verdade você não se filia na JAI, você se filia na AE, né? Você acaba sendo da JAI por você estar ali na faixa etária de juventude. Bom, o
que acontece? O que aconteceu? No último de janeiro de 2020, aconteceu a nossa última conferência da JAI, onde foi composta uma nova coordenação, e a partir daí, essa coordenação tem conversado com alguns estados, né, buscando fortalecer a JAI a nível local, e porque assim, a gente acredita que a nossa tarefa, né, é organizar essa juventude e buscar construir um partido, né, de luta, um partido de massa, uma juventude que consiga construir o socialismo de uma forma ampla, né? E assim, para isso nós enxergamos a JPT como uma ferramenta muito importante. E aí a JPT quem vai falar mais é o Ian, mas só queria pontuar que muitas vezes, assim, a gente não é uma força paralela à JPT, na verdade. A gente acredita que sim, que a JPT é a nossa ferramenta para construir o socialismo, para fortalecer uma juventude trabalhadora, é uma ferramenta para chegar até a juventude que está no mercado de trabalho, que está nas periferias, que está nas comunidades, que está na zona rural, e construir, fortalecer essa juventude a partir desses ideais. Hoje a JAI ela acaba atuando em algumas áreas específicas, como o movimento estudantil e a juventude trabalhadora. Temos algumas fragilidades também, principalmente no que diz respeito à juventude trabalhadora. Nos últimos anos a gente, né, já tem tido esse debate sobre o quão, né, é difícil muitas vezes a gente cumprir o que a gente propõe, o que a gente coloca como meta, mas isso acaba servindo assim para todos os espaços políticos, né? Nem sempre a nossa teoria consegue ser 100% na prática, mas assim, a gente busca ao máximo construir esses espaços de debate, construir esses espaços de formação, e é dessa forma que a gente vem caminhando ao longo do tempo. Basicamente, uma coisa que é importante a gente pontuar, que a JAI, como ela tem uma atuação no movimento estudantil, muitas vezes ela é meio confundida com alguns grupos paralelos a partidos políticos, por exemplo. E a gente sempre enfatiza nos nossos encontros, nas nossas reuniões, tanto de formação quanto de debate, que a gente não pode desvincular a JAI de uma tendência do Partido dos Trabalhadores, né? A gente frisa isso porque a gente sabe que ao longo do tempo foram surgindo outros grupos, outros movimentos paralelos aí ao partido, não só ao PT, mas que acaba às vezes se misturando, né? Principalmente nos espaços de movimento estudantil. E a gente prioriza essa construção, né? De que a gente, enquanto juventude partidária, nós fortalecemos a JPT, mesmo participando, mesmo usando da JAI como uma ferramenta. Mas tem um momento, assim, nos nossos textos, nas nossas análises, a gente sempre buscou fortalecer a juventude do partido como um todo, né? Porque é assim que a gente percebe. A juventude trabalhadora, ela não é somente da nossa tendência, né? A juventude trabalhadora, ela está nos espaços para além do partido, para fora do partido. E isso é muito importante, né? A gente tem consciência sobre isso, porque muitas vezes a gente falar para os nossos que já estão, já tem essa vivência, é mais cômodo, né? Mas assim, a gente fala sempre para fora, a gente sempre busca entender o cotidiano da juventude como um todo e buscar usar disso para a gente construir a nossa política.
Então, basicamente, eu também não quero me prolongar muito, porque eu quero que a gente aproveite mais o tempo de debate. Basicamente, o que eu tinha para falar da JAI é isso. A gente vai conversando depois nas inscrições. Tudo bem? É isso, Walter. Obrigado, Marisa. Agora o Ian, que vai fazer a última fala, e depois a gente parte para a conversa. Então, gente, primeiramente, boa noite, né? Eu me chamo Ian. Eu queria já pedir desculpas para vocês, porque como eu não tenho câmera no meu computador, eu até deixei uma fotinha aí para ficar um pouco mais simpático. Apesar daqui não estar sol, nem poder ir à praia há muito tempo devido à pandemia, acho que fica mais simpático olhar para uma figura, uma fotinha, do que ficar olhando para 2 palavras, né? Mas então, eu me chamo Ian Ribeiro. Eu acho que, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, eu sou do Rio de Janeiro. Eu hoje estou representando a JAI na direção nacional da juventude do PT. E aqui me pediram para fazer uma fala um pouco do que é a juventude do PT e esse processo aí que estão chamando de 5º Congresso. E, para começar, acho que é importante explicar que raios é isso de juventude do PT, né? A Marisa trouxe aqui para a gente sobre a nossa organização de juventude, né? Como a gente se organiza, o que é a JAI, o que ela significa. Isso perpassa um pouco pela juventude do PT. Para nós, da articulação de esquerda, e como foi também aprovado nas resoluções, a juventude do PT é a nossa frente de massas na juventude. É a partir dela que nós acreditamos que tem que ser organizado a juventude trabalhadora brasileira. É a partir dela que nós vamos alcançar e ganhar corações e mentes de jovens no Brasil inteiro que queiram construir socialismo no nosso país. Apesar disso, da gente ter essa concepção desse aprovada como que deveria ser a juventude do PT, ela não é isso. Ela, infelizmente, não é isso. Ela, ao longo dos seus congressos, ela foi se tornando mais apenas um setorial, e se comportando apenas como setorial secretaria interna do PT, do que, de fato, uma frente de massas, assim como ela foi concebida. E com isso eu queria contar uma breve história, não sou, infelizmente, o maior especialista em toda a história, até porque eu não a vivi, mas tenho lido bastante pelas tarefas que eu cumpro. A juventude do PT, anteriormente a 2007, 2008, ela era de fato o setorial do partido e num debate político ali, puxado por nós, da articulação de esquerda, conseguimos que ela fosse alavancada ao status de secretaria em conjunto com todas as outras forças políticas do PT. E nesse debate, para ela se tornar uma secretaria, ela seria uma secretaria com um status diferenciado, né? Uma secretaria que teria pretensões de organizar a juventude brasileira para fora do próprio partido. Organizar o que nós chamamos muito do petismo social. Os jovens que se reconhecem no partido, os jovens que tiveram as suas vidas mudadas pelas políticas públicas dos nossos governos, e os jovens que queriam construir o socialismo no nosso país. Ter esse grande papel de cumprir isso. Infelizmente, na última década, não foi isso que se consolidou, como já coloquei. O partido, por diversas vezes, tentou buscar alternativas, né? Uma muito famosa na última década, que foi o Levante Popular da Juventude, impulsionado pela consulta, que muitos ali colocavam que seria uma revolução na juventude. Hoje vemos que não deu nisso, mas nós continuamos insistindo que a juventude do PT tem o papel de ser esta frente. Afinal, o Partido dos Trabalhadores é o maior partido da esquerda da América Latina. É um partido que nós podemos ver aí todos os dias, que mesmo com o avançado bolsonarismo, com a avançada extrema-direita, foi um partido que se manteve forte. E não só forte em seus filiados, em suas fileiras internas, que nós sabemos que tem milhares de problemas, mas sim forte dentro da sociedade e reconhecido pela classe trabalhadora, muito inclusive pela sua história, a qual o Patrick trouxe aqui muito bem mais cedo.
E a juventude do PT continua tendo esse papel, o de organizar, de fato, a juventude da classe trabalhadora. Pelo menos isso na nossa concepção. Obviamente que entre as correntes aí tem outras concepções, infelizmente, o que leva, inclusive, a juventude do PT não cumprir qual deveria ser o papel. Pelo não interesse da corrente majoritária, que quer que ela continue sendo o que ela é hoje, até porque para organizar massas eles têm a sua própria franquia, assim como o Patrick gosta muito de trazer, o seu próprio coletivo, que não é a juventude do PT. E assim como diversas outras forças políticas também adotam a mesma lógica, esvaziando assim muito a juventude do PT. E a partir disso a gente faz uma defesa que é muito necessário que a juventude do PT se organize, né? E que ela de fato cumpra o seu papel. E nós trazemos ao longo desses anos muito dessa responsabilidade, até porque a JAI ela não é um coletivo de juventude, um coletivo de movimento estudantil, né? Ela é a juventude dos jovens que fazem parte da escola de esquerda. E a partir dela nós nos organizamos para disputar a juventude do PT, disputar o petismo social entre os jovens. Então, nesse sentido, eu acho que dá para, com essa pequena introdução, trazer um pouco do que é o espírito que a gente entende como juventude do PT e do que a gente quer para ela, né? Eu queria também falar um pouco sobre esse 5º Congresso, que na verdade é o 4º, porque não sei se todos sabem, não sei há quanto tempo estão no partido, mas por que eles chamam de 5º Congresso? Porque houve em 2018 o chamado Congresso Extraordinário, que ali foi uma tentativa da CNB de se manter na secretaria, resolver os problemas dele, mas abandonar ainda mais a base da juventude petista, apenas consolidando secretarias nos estados, e no caso do Mato Grosso do Sul. Nem isso foi possível, já que o antigo secretário tinha sido eleito com um golpe, né, aplicado para que a esquerda partidária, representada por nós, não alcançasse a secretaria no estado e ela não pudesse estar a serviço da luta. Então, com isso, foi se reorganizado naquele momento todos as secretarias estaduais, basicamente, já que havíamos há 3 anos já sem congresso, porque o último congresso tinha acontecido em 2015, numa conjuntura totalmente diferente da de 2018. Com isso, num movimento tanto da força majoritária quanto das outras forças políticas que compactuam com essas perspectivas, tentando trazer um ar de validade, de importância para esse congresso extraordinário, de como se fosse de uma normalidade, eles quiseram trazer como se o 4º congresso já tivesse acontecido. Um 4º congresso que nunca aconteceu e que, por isso, esse atual congresso que está sendo chamado é chamado de 5º Congresso da Juventude do PT. Infelizmente, essa foi uma posição majoritária, nós batalhamos para que essa não fosse a nomeação do Congresso, até porque é uma nomeação irreal, mas sem frutos reais disso, né? A gente ter conseguido converter esta questão. Então, com isso, a gente tem instalado esse congresso, que ele tem como tarefa reorganizar a juventude do PT, mas temos, e com muita tranquilidade, companheiros, a certeza de que esse congresso ele é completamente diferente de todos os outros que já aconteceram. Porque nós vivemos esse processo da pandemia, ele se dará de uma forma semipresencial e virtual, o que com certeza prejudica e muito o debate político do Congresso, mas não só por isso. Nós vivemos de frente a um governo fascista. Nós vivemos um momento, como o Patrick e a Marisa de aqui trouxeram, em que os companheiros do Partido dos Trabalhadores, muitas das correntes, querem apenas discutir 2022, como se o Lula já tivesse eleito. E ele não está e nem um pouco eleito. Nós temos muita batalha para lutar, nós temos uma juventude hoje que a cada dia perde mais e mais direitos. Nós temos hoje uma juventude que enfrenta um processo de uberização do trabalho
que ceifa o direito de aposentadoria dos mesmos, iludidos numa falsa ideia de empreendedorismo, que se espalhou ao longo dos últimos anos, impulsionado pelo neoliberalismo no nosso país. Então, é com muita importância que esse congresso é de fato diferente. E aí, dentro disso, cabe a nós, companheiros e companheiras, o papel de fazermos com que aconteça o debate político, a mobilização das bases, e, de fato, a gente chegue nesses congressos municipais, que sejam eles virtuais ou semipresenciais, e que não seja apenas uma votação, assim como um PED da vida, mas sim um espaço de acúmulo, de fortalecimento da juventude do PT, nesse primeiro momento para dentro, mas que a partir disso a gente consiga alcançar as juventudes das cidades, consiga dialogar com toda a classe progressista hoje que se encontra nesses lugares. E com isso, é muito do nosso papel, né? Infelizmente, a maior parte hoje das forças não está comprometida com esse debate de organizar, de fato, a juventude do PT, de fazer ela falar para fora. Estão muito comprometidos em apenas dividir ali as suas garrafas, um cargo ali, outro cargo aqui, e não temos, de fato, uma juventude do PT que esteja organizando as lutas nas ruas e esteja organizando a juventude da classe trabalhadora. E com isso eu queria falar um pouco, conversamos ontem muito na reunião da CNJ sobre alguns dos prazos. Eu queria trazer aqui alguns prazos, companheiros, que é importante vocês estarem cientes nesse processo. Eu quero me colocar, inclusive, à disposição do que vocês estiverem precisando de ajuda aí de dúvida, para tirarem dúvidas. Mas eu queria trazer aqui, primeiro, um prazo que é muito importante, que é sobre as teses estaduais, né? O período aí para a gente escrever as teses nos estados, que é o dia 17 de setembro. A tese pode ser retequada aí até o dia 31, mas temos até o dia 17 de setembro para estar submetendo a tese aí no estado, para podermos estar apresentando a nossa política, defendida pela nossa corrente e pela construção. Um outro prazo muito importante é o do dia 10 de agosto, que são os das escolas estaduais, que estão no Mato Grosso do Sul, ela é encaminhada um pouco diferente. O outro prazo que eu queria trazer é a dos congressos, quando se iniciará os congressos municipais, que é muito importante que estejamos atentos nisso, que a partir do dia 17 agora de setembro até o dia 31 de outubro vai poder estar sendo organizado aí os congressos municipais da juventude do PT. E para finalizar, a data do pré-credenciamento, né, que é importante para entendermos que para a participação nos congressos, além de sermos jovens, nós temos que ir na área PT, atualizar os nossos dados e colocar lá que nós estamos interessados em participar. Vai ter uma abazinha só para isso, lá na área PT, que é a partir do dia 15 de agosto até o dia 10 de setembro. Importante que a gente faça isso, que esforce para que os jovens participem, para que a gente tenha uma grande participação massiva nesse congresso. Eu sei que muitos estão chegando agora e é uma coisa que pode assustar, mas não se assustem, companheiros. Assim, a tarefa de mudar o nosso país hoje é da juventude. E acredito muito que a juventude do PT é, de fato, a ferramenta para mudar isso. E é por isso que nós precisamos batalhar ao máximo em cada lugar que for possível, em cada cidade, em cada estado que for possível, para que tenhamos uma juventude do PT de fato comprometida em lutar pelo melhor por esse país, lutar pelo melhor por esta juventude e que defenda de fato a construção de uma resposta socialista para essa crise e que consiga encaminhar a construção do futuro socialista no nosso país. Entendo que a disputa no Mato Grosso do Sul ela tem um quê a mais. Infelizmente, aí enfrentaremos pessoas ligadas a movimentos da direita,
no, no Estado, acho que os companheiros aí entendem muito melhor do que eu. No último período, na direção nacional, nós fizemos um enfrentamento de frente a tentar impedir que recursos do nosso fundo partidário fossem direcionados a candidaturas ligadas ao acredito, especialmente uma candidatura no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, fomos derrotados nesse ponto, mas tendo que a boa batalha ela tem que ser lutada, e eu acredito muito na campanha arada aí do Mato Grosso do Sul, e na vontade de fazer diferente, na vontade de construir de fato uma juventude aguerrida. Estamos nessa disposição e vamos lá construir a juventude do PT do tamanho dos nossos sonhos. Se o nosso sonho é construir o socialismo, nossos sonhos são muito grandes, nós precisamos de uma juventude do PT maior ainda. Com isso eu encerro aí, companheirada. Espero que tenha se dado a altura aí. Muito obrigado, Ian, pela sua fala. Eu queria convidar os participantes que têm dúvidas, que se inscrevam para a gente conversar. Essa é a primeira conversa que a gente faz com vocês, a maioria é muito recém-filiado ao partido, então vocês podem colocar no chat a inscrição ou dúvidas se vocês tiverem. Caso não haja inscrições, a gente vai para o encerramento da nossa reunião. Mas eu adoraria que a gente pudesse esclarecer alguma dúvida existente. Tá, a gente são 6h18, vou dar mais uns 2 minutos aí para alguém se inscrever, senão a gente parte para o encerramento. Enquanto isso, eu vou deixar o link do grupo da AJAI no Mato Grosso do Sul aqui, para vocês fazerem parte do grupo, para a gente possa trocar ideia também, conversar posteriormente. Pode falar direto, Diego. Se você quiser falar por áudio ou por texto, fica à vontade. Os demais, se tiver alguém posterior, se inscreva pelo chat, por favor. Pronto. Tô dando para me ouvir bem? Tá sim. Tá ótimo. Boa noite. Primeiramente, gostei bastante da fala de vocês e achei muito interessante do que vocês disseram, do que vocês, na verdade, eu não conhecia, né, não sabia de tudo isso, né, em geral, que vocês explicaram para a gente. E eu gosto de ter uma visão, né, um panorama geral das coisas. E achei interessante perguntar se vocês poderiam dar uma lista, né, algo nesse sentido de todos. Tá, vou falar, achei que o rapaz estava falando alguma coisa. Enfim, se vocês têm uma lista de todos os... qual o nome exatamente dessa categoria? Tendências? Isso, de todas as tendências do partido. Existe essa lista?
Bom, a SORG, a Secretaria de Organização, ela tem a tendência para funcionar, ela se submete ao partido e é autorizada pelo partido a funcionar. Eu não tenho acesso a essa lista, posso ver se eu consigo para você, e fora isso eu conheço algumas tendências, as mais de maior atuação, mas não nenhuma delas com o nosso perfil de tendência socialista de fato, tá? Essa é a diferença principal que o Patrick falou, inclusive. Agora, você vai ter a CNB, você vai ter a RS, que de nome é Resistência Socialista, tem o Trabalho, que acho que, se não me engano, é uma tendência que existe antes do PT ser fundado, tem algumas outras, mas tem várias. Eu posso procurar isso para você e te encaminhar. Olha, eu adoraria. Realmente eu gostaria de conhecer, porque eu acho que a gente que acabou de entrar, a gente não tem um panorama de como é a coisa e como funciona, né? A gente tinha uma visão de fora, e aí, a partir do momento que a gente começou a ter contato com vocês, que eu comecei a ter contato com vocês, né? Eu percebi que era muito além do que eu imaginava. Eu gostei bastante, né? E eu estou querendo realmente entender tudo isso, né? Não que eu esteja buscando outras, né? Que eu não tenha gostado dessa tendência, mas porque eu quero conhecer, no geral, como funciona toda a estrutura, assim dizendo. Diego, né? Isso. Só uma pontuação que é importante também, por exemplo, existem várias tendências dentro do partido. A diferença é que, em alguns estados, por exemplo, algumas tendências acabam não existindo. Por exemplo, tem tendência que existe lá no Rio, mas que não existe no MS. Tem tendência que existe em quase todos os estados, sabe? Então, tem essas diferenças assim. A SORG, a Secretaria Nacional do PT, ela tem essa relação de todas que existem, né? Porque precisa de autorização do partido, mas tem essas especificidades em estados e cidades, municípios também. E aí meio que tem essas diferenças. Não exatamente assim, a tendência X vai existir em todos os municípios, em todos os estados. Não é mais ou menos assim, entendeu? Tem alguns estados que tem algumas, uma maior diversidade, tem outros que não. Tem essas diferenças, que é importante. Entendi. E muito interessante, gostei bastante de tudo que vocês falaram, né? Foi uma verdadeira aula para entender, desde da questão de história, né? Entender a magnitude, né? O maior partido da esquerda da América Latina, né? E gostei bastante mesmo. Muito obrigado. Diego, tem mais alguém inscrito? Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Como a Marisa falou, ele tem alguma... quiser pontuar essa expectativa ou impressão também, é importante para nós. Bom, eu acho que é isso. Eu postei o link do grupo no chat aqui, e posteriormente eu vou enviar para vocês o link da gravação da nossa reunião, tá? Eu queria agradecer a todos os participantes, pedir para eles fazerem uma fala de 3 minutos cada um, só de encerramento. Eu vou fazer a minha primeiro, entrando um pouco nisso do que o Diego falou. Para mim, pessoalmente, é importante que isso que ele falou, que as pessoas saibam como funciona o partido. Se a pessoa sabendo como funciona o partido, ela sabendo e atuando dentro desse conhecimento, para mim já é um ponto de satisfação muito grande, porque o que eu vejo aqui no Mato Grosso do Sul é que ninguém explica nada para que as pessoas justamente não participem. E é o oposto do que a gente, enquanto tendência, quer. A gente quer que todo mundo participe do partido e discute e faça a construção do partido.
por exemplo, nessa questão da juventude. A gente está com esse Congresso da Juventude, com regulamento publicado desde o dia 25 de julho, já tem 13 dias que foi publicado. Aqui no Mato Grosso do Sul, ninguém falou nada ainda. Você não vê uma discussão da juventude ou das lideranças da juventude para dizer que a gente está num processo congressual que vai definir as coordenações estaduais, municipais e nacional da juventude para os próximos... são 2 anos, né, Ian? Não, perdão, são 4? São 2 anos. 2 Deveria anos? ser, pelo menos. Então, e aí a gente simplesmente não se fala nisso. Como não se fala que existe um sistema de tendências em que você pode escolher aquela tendência que você tem mais afinidade, entendeu? Simplesmente as pessoas ficam soltas no partido e elas deixam de participar por falta de uma conversa como essa que a gente se propôs a ter com vocês. Eu queria agradecer a participação de todos. Fiquei muito feliz com a participação de vários de vocês, alguns que eu conheci agora nas abordagens para o convite, alguns que eu já conhecia. E também muito feliz que alguns dos que não vieram foi porque estavam se vacinando hoje, né? Porque a gente finalmente chegou aos 18 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje, no meio da tarde, que é muito importante, levei minha filha para se vacinar e como uma coisa tão simples se torna tão carregada de significado dentro do contexto do que a gente está vivendo, né? Então, para mim, eu fico muito feliz que algumas das pessoas que não vieram se justificaram justamente por essa razão, de estarem correndo atrás, se vacinarem dentro do horário que ainda estava no finalzinho do horário de vacinação. Tá? Eu agradeço de coração a participação de todos vocês. E aí, pela ordem, acho que a gente começou também. Patrick, você faz seu encerramento e a gente encerra depois das falas de vocês 3. O Patrick não está mais aqui, ele estava agorinha, mas já saiu. Então vamos, Ian. Ian não, Marisa e depois Ian. Tá. Bom, eu agradeço. Eu acho que, assim, a maior parte do meu tempo, desde que filiei em partido, né, eu sempre atuei no MS, eu conheço bem as dificuldades que a gente enfrenta no Estado, não só por estar num partido de esquerda, né, num estado completamente difícil de ser de esquerda, mas também tem toda uma série de dificuldades que a gente encontrava, né, ao longo do tempo, quando a gente fala de juventude, principalmente de juventude na política. Eu acho muito importante essas atividades, o tempo que eu fiquei em Dourados, assim, que hoje aqui a gente, né, tem pessoas bem novas que não entraram, que não estavam na época que eu estava em Dourados, mas ao mesmo tempo que o cenário desmotiva muitas vezes a gente precisa, né, encontrar pessoas que acreditem em coisas que a gente acredita, até ser uma forma de mobilizar, de fortalecer porque, né, a nossa caminhada na luta. E é muito importante a gente se organizar enquanto juventude, é muito importante a gente se organizar enquanto partido político, né? Mas, assim, a luta é bem árdua, mas a gente consegue, assim, né? As dificuldades que a gente encontra muitas vezes no MS, a gente acha, eu pelo menos, quando eu estava no MS, pensava assim, nossa, mas é tão difícil fazer, né? Construir a tendência, construir uma organização aqui, mas eu percebo que não era, o problema não era o Estado, assim, em todos os outros lugares, conversando com pessoas de outros estados e agora morando em outro estado, percebo que as dificuldades são as mesmas. O que muda muitas vezes é alguma particularidade ou outra, mas se a gente não tentar, se a gente não lutar juntos, né, e juntas, aí
que a gente não vai conseguir mesmo. A nossa JPT do Mato Grosso do Sul, ela vive uma situação muito precária nos últimos anos. Desde que eu entrei no partido, a gente nunca conseguiu ter uma organização. A última vez que aconteceu um congresso estadual, e que foi o congresso municipal, a gente sofreu um golpe dentro do congresso, foi um congresso que houve muita fraude, enfim. E a gente não conseguiu caminhar desde então. A secretaria estadual passou a não existir mais e não existe uma juventude organizada, né, do maior partido da América Latina no nosso estado. Então, assim, isso é muito difícil e problemático, né? A gente precisa, de fato, construir um congresso com debate político e construir um congresso não somente para ter alguém na secretaria estadual. A gente precisa, de fato, construir uma secretaria que funcione, que vá chegar na juventude das periferias, que vai chegar na juventude indígena, que vai chegar na juventude do campo, que é a realidade do nosso estado. Sim, se você contar quantas universidades o Mato Grosso do Sul tem, quantos estudantes, quantos jovens, a gente tem muito espaço para estar inserido. Basta assim, a gente conseguir se organizar minimamente enquanto juventude, não de uma tendência A ou B, né? Mas assim, a gente precisa se organizar enquanto JPT. E hoje o cenário que a gente encontra, como o Ian disse, a JAI tem esse papel muito importante, porque a gente, de fato, quer debater política, quer discutir os caminhos, o rumo do partido, independente de eleição de 2022. A gente acredita que não é só de eleição que um partido funciona. A gente depende do dia a dia, do cotidiano das pessoas, e a nossa juventude, de fato, está bem exposta assim, às maiores retiradas de tudo, né, de direito. Então, vale muito a pena a gente se organizar e conseguir construir, de fato, uma juventude atuante em busca de socialismo. Diego, eu vi sua pergunta aqui, mas eu não entendi. Se você puder explicar melhor. Tá, posso responder essa? São duas coisas. Eu vejo isso como um comportamento do que a gente chama de campo majoritário, tá? Eu não é em tudo, mas em algumas coisas há uma falta de publicidade das informações que acaba limitando a participação da militância, tá? E quanto à juventude, o Mato Grosso do Sul é o único estado que não tem juventude organizada nesse momento, tá? E está acontecendo a falta de conversa sobre o Congresso da Juventude é algo complicado, porque justamente leva a gente a não discutir a juventude, a não participar do processo e acaba gerando uma alienação da militância, né? Você mesmo que é novo, está chegando, você participou de algumas reuniões, acredito, mas nenhuma delas te explicou como funciona
a JPT em si, porque você é um jovem filiado do PT, mas a JPT ela é a organização em si. Ela tem um rito processual, ela tem um calendário de congressos que acontece, que deve acontecer, né? Tudo bem que a gente está num tempo de exceção, é um período que não é o que as coisas não estão acontecendo normalmente, mas aqui com relação à juventude, eu vejo um problema mais agravado do que acontece na escala nacional. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, Diego, pode falar. Enquanto isso, eu vou abrir para a fala do Ian, de encerramento. Ian, você está aí na sala ainda? Tô sim, companheiro. Você vai que eu estava no telefone. Não, tranquilo. Eu pedi mais 3 minutos só de encerramento, cada um fez. Eu fiz as minhas considerações, a Marisa fez. Se você quiser falar os 3 minutos, eu já respondi a dúvida do companheiro com relação à desmobilização da juventude aqui no Estado. Se você puder falar suas considerações finais para a gente encerrar. A expectativa era que a gente tivesse 1h30 de reunião, a gente está quase no tempo, coisa rara. Ah, tudo bem. Então, gente, assim, acho que mesmo para encerrar, companheirada, sei que muitos estão chegando aqui agora, estão conhecendo o partido, né, estão nos conhecendo também nesse processo. Então, eu queria colocar aí para vocês à disposição de estar ajudando nesse processo, estar se organizando as coisas nas suas cidades, mesmo que eu estando distante, né? Se quiserem me chamar mais vezes para atividades assim, nós estamos sempre à disposição, uma facilidade aí desse processo de virtualização que a gente passou da vida, né? Mas eu queria reiterar aqui qual é o papel que temos que ter nesse momento, né? O Brasil vai enfrentando muita luta, e nós temos muita luta para lutar. Nós precisamos de gente na rua para fazer essa luta, nós precisamos fazer essas lutas, né? Nós da juventude, eu costumo dizer, nós temos uma tarefa histórica, que é derrotar o Bolsonaro e o neoliberalismo hoje no Brasil, que é para salvar a nossa geração e as próximas, né? Eu sou de uma geração que entrou na universidade, e assim como muitos aqui, crescemos com colocado para nós o pleno emprego, o acesso à universidade sendo democratizado. Eu sou filho de empregada doméstica com porteiro. Então, assim, não era aquele espaço, nunca estava na minha criação de que eu poderia chegar na universidade. Felizmente, cheguei e foi muito importante. E quando a gente chegou, a nossa geração, eu tenho 26 anos, chegou ao mercado de trabalho lá com 18 anos, a gente já começou a pegar aí o golpe, essas coisas tudo acontecendo e aquele pleno emprego que sempre existiu, né, durante toda a nossa infância, adolescência, não está aí, né? E a gente agora vive um processo de total precarização, de total ataque. Toda semana a gente vê aí notícias e notícias das leis que eles querem empurrar, das leis que eles aprovam, como que eles queriam fazer da carteira verde e amarela, que prejudicam ainda mais a juventude a cada dia. A MP, exemplo da MP agora, da precarização que eles estão colocando aí para um regime flexionado exclusivamente para a juventude, tentando legalizar a contratação informal. Então, assim, nós precisamos lutar contra isso. Eu acho que, independente de tudo, companheirada, nós precisamos organizar a juventude do PT para lutar. E, assim, eu estou muito nessa linha, eu acho que é muito importante que a gente tenha isso no nosso norte, que a gente precisa fazer com que essa juventude vença o retrocesso hoje, e somos nós mesmos que vamos fazer isso, galera. Que não tenhamos nenhuma ilusão de que o nosso futuro está literalmente nas nossas mãos. E para isso a juventude do PT é a maior ferramenta possível que a gente tem. E não sei se já acabou o meu tempo, mas queria encerrar por aqui, companheirada. Uma boa noite, fora Bolsonaro, aí na luta que a gente se encontra. Obrigado, Ian. Eu agradeço a todos. Eu vou abrir o microfone de todos para fora Bolsonaro.
Fora Podem Bolsonaro, Fora gente. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E qualquer dúvida, gente, só chamar, viu? A gente está à disposição. Um abraço a todos.